Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos continuar aquela conversa sobre construção de aula, especificamente hoje falando sobre plano de aula. E o que é um plano de aula? É toda a descrição do que você vai ter durante a tua entrega diante do teu aluno. E aí, por que eu acho tão importante ter essa estrutura pronta? Porque tem alguns benefícios. O primeiro dele é a estruturação da metodologia, então fica de uma forma muito clara quais são os tópicos que você vai abordar naquele teu atendimento. Um outro ponto é que acaba sendo uma trilha segura para realizar a entrega. Você, tendo toda essa espinha dorsal da tua entrega, fica mais fácil de entender o passo que você está dando para chegar no resultado que o teu cliente quer. Um outro ponto é que você tem o melhor controle do tempo e das estratégias. Imprevistos acontecem, pode acontecer de você não ter o tempo estipulado, pode acontecer de faltarem alguns alunos, ou então acontecer também de ter um volume maior de pessoas e você precisa ter esse controle e saber onde você pode fazer os ajustes, tá bom? A questão do alinhamento com o staff, eu falei isso no vídeo anterior, é muito importante que o teu staff esteja alinhado sobre quais são as etapas que estão sendo cumpridas naquela metodologia. Um parâmetro para você medir o seu desempenho, então ao final da tua entrega você vai perceber se fez sentido aquele módulo que você deu, a dinâmica que você fez, as ferramentas que você utilizou, mas para isso precisa estar estruturado para que você enxergue, né, tudo que foi feito. Um outro ponto é que se você estrutura essa tua metodologia, é possível que você repasse para outros profissionais. O que é isso? Você tem um método que você pode ensinar uma outra pessoa para que ela replique o que você, essa tua técnica que você acabou construindo, tá bom? E quais são as pré-definições? Foi o que eu falei no vídeo anterior. Para que você construa o plano de aula, tem os passos anteriores, que é entender a demanda do teu cliente, definir os objetivos daquela tua aula, da tua entrega, definir o tema principal e os pilares, que são os pontos que vão levar até o resultado que você deseja, e também identificar os materiais e as ferramentas que são necessárias para que você faça todas as execuções da tua aula, tá bom? E as informações gerais, o que é? Aqui já é a estrutura mesmo que eu trouxe para vocês do que eu utilizo quando eu estou modelando as aulas, né, as entregas, workshop, palestra, independente de que método for utilizado. E o que essas informações gerais? Definição do tema, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, um tema aqui, cliente ideal. Quais são os objetivos principais que vai ser utilizado nessa dinâmica que eu vou aplicar? Entender como que o cliente faz para resolver o seu problema hoje, ensinar a identificar a hipótese de dores, ensinar a identificar as hipóteses de expectativas, estabelecer conexões a partir do cenário mapeado. Então, eu sei o que vai ser apresentado, onde eu quero chegar, a minha equipe também sabe, tá? Número de participantes que vai ter nessa turma, o perfil dos participantes, é muito importante a gente ter essa informação, que são os profissionais liberais, nesse exemplo que eu trouxe. Duração do workshop, 2 horas. E os principais desafios, que são aqueles pontos que eu falei para vocês que é muito importante no vídeo anterior, de identificar pontos de atenção. No meu caso aqui que eu coloquei, a questão do tempo, que ele é desafiador para a quantidade de pessoas e para o tanto de entrega que eu preciso fazer. E também que eu tenho pessoas com experiências em negócios diferentes. Então eu tenho de advogados a dentistas, a médicos, contadores. Então eu preciso ter uma linguagem que realmente converse com todos eles, tá bom? E aí a estrutura da aula mesmo em si, que é o detalhamento dessas aulas. Eu trouxe aqui um exemplo também do que é o que eu utilizo aqui. Primeiro, definição do módulo, depois o tema que vai ser abordado, em seguida eu trago aqui os conteúdos, né? Então assim, para o conteúdo tarefas, eu vou trabalhar conceitos e exemplos. Que estratégia eu vou utilizar? Exposição de slides e também trazer um case para as pessoas. Que materiais e equipamentos eu vou precisar? Vou trazer um template em PDF que eu vou mandar para eles ou que vai ser impresso, slides, data show e post-it. Quanto tempo eu vou levar só nesse tema? 15 minutos. Então, você vê que eu vou detalhando aí cada etapa, né? O que vai ser em cada conteúdo. Aí você vai colocar, por exemplo, na estratégia, se vai acontecer alguma dinâmica, que nesse momento vai entrar um outro profissional para conduzir. Tudo detalhadinho. E algumas observações que eu quero trazer para vocês. Primeiro, que um plano de aula ele não é uma prisão, tá? Não é para ser para você, é algo que você fique nervoso de olhar para aquele papel e ficar pensando, meu Deus, agora é aquela parte. Não, ele é um norte para que você
não perca o foco na hora de fazer a entrega e que também garanta que vai conseguir chegar até o final. Então a gente, como professor, e eu gosto mais do termo facilitador, o nosso papel é ficar sentindo a turma, sentindo se o que a gente está aplicando está chegando no resultado que a gente quer, respeitando o tema, a quantidade de pessoas, né? E toda a estratégia que a gente está utilizando. Então não é uma prisão, ele é apenas um norte para vocês. Um outro ponto, encontre o melhor formato que funciona para você. Esse daqui é o meu formato, que ele é desdobramento de vários outros que eu fui puxando que fazia sentido para a forma com que eu trabalho, mas é um norte para que você comece a documentar essas suas entregas. E outro ponto importante, ele é um repertório para futuras contratações. Se você tem tudo isso anotado, tudo isso estruturado, uma próxima entrevista de um cliente, uma próxima consulta de um cliente, você já tem onde resgatar para ver o que você aplica, o que você inclui de novo, mas você vai criando esse repertório para futuras contratações, tá bom? E esse pensamento que eu acho muito importante pra gente que está na área de educação. Comece estruturado desde pequeno para ser grande. A ideia da gente como educador não é que só a gente dê aula, mas que isso vá ampliando, que a gente seja um hub, que outros profissionais venham trabalhar com a gente, mas que você tenha a lógica de como que você gosta de entregar, qual que é o formato que faz mais sentido para a tua marca. E aí você tem já todos os teus métodos ali mapeados, que você pode treinar uma outra pessoa para aplicar, ou ter também como explicar para outras pessoas como que funciona. Então essa é a minha dica para vocês, espero que vocês tenham curtido. Se faz sentido para você ou para outras pessoas, compartilhe esse vídeo também, segue a gente aqui nesse canal, que a ideia é que a gente fortaleça cada vez mais essa corrente empreendedora de pessoas que acreditam na educação e que também podem transformar a vida de outras pessoas.